Você trabalha com planejamento de produção, ou de materiais, ou de demanda? Você quer se desenvolver profissionalmente? Recentemente eu fiz uma pergunta no LinkedIn e a pergunta foi a seguinte: é, se você precisasse entrevistar um profissional de planejamento de produção, que tipo de pergunta você faria para esse profissional? E aí eu listei aqui as perguntas que as pessoas fariam para você entender e para você pensar se você consegue responder esse tipo de pergunta e se você está realmente preparado para um processo de entrevista, para participar de uma discussão sobre planejamento de produção. Primeira pergunta que fizeram aqui é que você receberia, né? Como dimensionar um bom estoque de segurança com base nos critérios de curva X, Y, Z e ABC? Você consegue fazer isso? Você consegue estruturar? Sabe o que são esses critérios X, Y, Z ou ABC? Segunda pergunta: como você gerencia a aderência dos seus planos? Você tem controle da aderência do plano de produção? Sabe o que foi planejado e o que foi realizado? Você está controlando isso? Como realiza a gestão da carteira? Você faz gestão da carteira, do backlog de pedidos? Isso está organizado, está estruturado, tem pedido atrasado, não tem? Quais tipos de fluxos está acostumado a planejar? Essa pergunta aqui é estranha, né? Mas você tem vários tipos de produção: produção contínua, produção em célula, produção para montagem, enfim, tem vários tipos de fluxos de produção e você conhece esses fluxos, sabe como planejar cada um deles? Qual o impacto do estoque na gestão financeira? Qual sua estratégia na gestão do lead time, do prazo de entrega? Qual KPI, qual indicador você utilizaria para controlar o sistema produtivo? Você tem indicadores que você controla o sistema produtivo? E você poderia desenhar o fluxo completo de informação desde o recebimento do pedido até a expedição? Você consegue controlar isso? Consegue desenhar isso? Quais são as etapas? O que acontece no recebimento? Em que momento o material é transformado? Quanto tempo de estoque do material você tem? Você consegue desenhar esse fluxo? Último ponto aqui: poderia detalhar os pontos chaves ou críticos da função e seus respectivos KPIs, os seus respectivos indicadores? Enfim, foram aqui, ó, 9 perguntas, 9 pontos. Minha sugestão para você é que você volte o vídeo, pegue cada uma das perguntas, anote e entenda se você realmente tem conhecimento destes temas, tá? São temas super importantes, super interessantes. Eu vou voltar em uma aqui. Qual o impacto do estoque na gestão financeira? Ponto super crítico que você precisa conhecer, você precisa saber para poder entregar resultado no planejamento de produção. E todas estas perguntas, tá, elas foram técnicas, mas eu vou trazer um ponto aqui que não é só a técnica que entrega resultado no planejamento, não é só a técnica que sustenta um profissional de planejamento de produção, materiais ou demanda. Eu costumo falar que são 6 pilares, tá, que sustentam o planejamento de produção. Eu vou falar sobre os 6 pilares aqui, mas eu prometo que eu vou gravar um vídeo falando sobre cada um deles com detalhes para você ter mais profundidade sobre esse tema. O primeiro pilar é a dependência. A área de planejamento depende de muitas áreas. Você precisa entender isso. A área de planejamento de produção, materiais ou demanda não trabalha sozinha. Segundo pilar, método. Você precisa de metodologia de planejamento. É importantíssimo ter metodologia para poder realizar o processo de planejamento da forma correta. Terceiro ponto, terceiro pilar, super crítico e super importante: o comportamento. A forma que você fala, a forma que você se posiciona, a forma que você constrói os alinhamentos. Isso é importantíssimo para você como profissional de planejamento de produção, materiais ou demanda. Essa área fica no meio da companhia, você se relaciona com muita gente. O seu comportamento ele é olhado o tempo todo. Quarto pilar, conhecimento técnico, meio óbvio, responde todas as perguntas que fizeram aqui, mas é só um dos pilares. Quinto pilar, disciplina. Você precisa controlar o que acontece todos os dias. Quanto foi produzido, quanto foi planejado, quanto foi vendido, qual era a previsão, o que aconteceu.
Isso você só consegue fazer com disciplina. Sexto ponto, e importante, o sexto, tá, e último dos 6 pilares, prestação de contas. A área de planejamento de produção, ou materiais, ou demanda, está o tempo todo prestando conta para as outras áreas. Você precisa aprender a fazer isso e se acostumar a trabalhar dessa forma. E eu tenho certeza que se você desenvolver estes 6 pilares e se você tiver capacidade para responder os pontos técnicos, você com certeza vai ser um profissional diferenciado quando o assunto é planejamento de produção, materiais e demanda. E é isso aí do vídeo de hoje. Obrigado por você que acompanhou até o final. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.